Boa noite. Tudo bem? Bem dispostos? Glória a Deus. Eu também estou muito contente, muito feliz, porque hoje temos aqui connosco o pastor João Paulo Peixinho, que nos vai dar algumas aulas durante algumas semanas de escola bíblica acerca da história da igreja. E eu estou muito animado e estou muito contente e entusiasmado por aquilo que vamos aprender, mas acima de tudo também por ouvi-lo e por lhe dar esta oportunidade de finalmente ele poder dar uma aula de escola bíblica aqui como deve ser a esta malta. Isso é uma grande responsabilidade. Tens o microfone ligado? Tenho? Tá? Acho que sim. Tá? Tá. Senhor, nós oramos nesta noite em nome de Jesus, não só por esta aula, mas por toda esta disciplina. Oramos também, Senhor, pelo pastor João Paulo Peixinho. Quero-te agradecer por ele, pela força que tu lhe dás, pelo ânimo. Obrigado, Senhor, porque mesmo nos momentos mais difíceis, tu dás força. Dás mesmo, Senhor, a tua palavra, estás-me a lembrar a tua palavra, que dás força ao cansado e que esforças a mão àquele que se predispõe a fazer a tua obra. Te agradeço por ele, te agradeço pelo seu coração, te agradeço pela sua dedicação e, acima de tudo, Senhor, pelo seu coração. Usa-te dele nesta noite, da sua boca, ministra aos nossos corações para a tua eterna glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Amém. E agora eu raspo-me daqui para fora Então está bem. e vamos te ouvir. Então, boa noite. Então, é um privilégio estar aqui convosco. É uma coisa que eu gosto de fazer. Eu não me considero um expert em nada, portanto, eu acho que não vou trazer aqui a última bolacha do pacote para nada, mas eu gosto muito de ensinar, gosto muito de partilhar a palavra. Tenho feito há muitos anos, desde há muitos anos, e é sempre um privilégio. Estávamos ali a testar as coisas atrás, e eu estava a dizer ali ao nosso irmão que os últimos versículos que foram colocados ali foram hoje às 5h30 da manhã. Portanto, eu nem sei muito bem se não me enganei em algum, mas olha, se me enganei, os irmãos vão perdoar, está bem? Mas aquilo que nós vamos, que o pastor João me pediu para falar, é introdução à história da igreja. É uma pinceladazinha sobre alguns aspectos da história da igreja, mas que eu adaptei de uma forma a desafiar-nos nos dias de hoje. O que é que nós podemos aprender? Quais são os ensinamentos que nós podemos tirar de algumas coisas que aconteceram e vivê-las hoje? Eu acho que isso é que é desafiante, porque a história da igreja, nós vamos aí a uma boa livraria, vamos às redes sociais, vamos à internet e fazemos as nossas pesquisas e somos capazes de encontrar ali muito boa informação, mas não passa disso, é informação. Agora, eu sou apologista de que a informação depois deixa ao coração e frutifique em alguma coisa, não é? E então é isso que eu me proponho a fazer convosco nestas semanas. Nós vamos... eu tenho aqui algumas sugerências para estas... Não brincar, sugestões. Eu esqueço-me que isto está a ser gravado e os irmãos que estão a ouvir perdoem, que eu tenho assim de vez em quando estas saídas. Algumas leituras estão aí no slide número 3. Eu já combinei ali, se os irmãos deixarem de me ver, não há problema, porque eu quero que vocês vejam o que é que está no PowerPoint. No slide número 3, que seria muito bom nós estudarmos, que é e lermos o livro dos Atos, que é o livro histórico do Novo Testamento, e se puderem ler Os Heróis da Fé, portanto é um livro, já tem alguns aninhos. Para quem gosta, vai encontrar ali alguns heróis da fé, a forma como eles viveram e defenderam a sua fé em Cristo Jesus. É um livro muito estimulante. E como introdução, slide 5, vamos lá, passar, obrigado, 5. Esse é só o separador, obrigado. Conseguem ler bem? Pronto. O propósito deste módulo é
desafiar cada um de nós a procurar conhecer a história do organismo a que pertencemos, a Igreja. Há muita gente que vai à Igreja, mas não conhece nada da história da Igreja. Se alguém fala alguma coisa um bocadinho fora do padrão, daquilo que a pessoa está habituada, as pessoas começam-se a engasgar, porque nem conhecem muito bem o organismo a que pertencem, não é? E é muito bom, a Bíblia diz que nós devemos nos procurar apresentar aprovados. Portanto, se é para me apresentar aprovado, significa que eu tenho que... olha, por exemplo, vou dar um exemplo da minha própria vida. Eu estava à procura de uma igreja local e durante 9 meses, quase a altura, mais ou menos a altura de dar à luz alguma coisa, não é? 9 meses, embora eu tenha nascido 7, mas eu estive numa igreja onde eu fui falar com o pastor e disse, epá, eu não quero fazer nada, eu quero estar, eu quero perceber a cultura da igreja, eu quero perceber o que é que vocês fazem, eu quero perceber o tipo de liturgia a nível do louvor, eu quero saber a nível de palavra, eu quero perceber. E agora, no dia 24 de julho, eu fiz-lhe uma surpresa. Eu disse, ok, vai lá buscar o credo da igreja, essa coisa toda. E agora, hoje eu vou assinar. Porque, ok, percebi ao longo daqueles 9 meses que ali era o meu lugar. Mas poderia demorar 1 ano. Os irmãos entendem? Eu tive que perceber bem a história da igreja, como é que aquilo começou, o que é que era. E graças a Deus sinto-me bem lá. Sinto-me mesmo muito bem. E estudei. Eu comprei um livro que eles têm lá, de discipulado, onde eles explicam tudo o que tem a ver com a dinâmica da igreja. Eu estive a ler aquilo tudo, para perceber se aquilo de acordo com as escrituras, se a coisa estava bem, se eu me identificava com as coisas que estavam ali, e pronto. E fui mastigando, fui vendo, fui observando, até que cheguei a uma conclusão. Portanto, agora, se me falarem, olha, como é que é a tua igreja, o que é que ela acredita e tudo mais, eu sei. E então eu posso falar sem gaguejar, não é? Eu posso falar sem gaguejar como é que aquela igreja começou, o que é que está a fazer, que está espalhada pelo mundo, pronto. E eu agora sei. Mas para isso eu tive que ir aprender, eu tive que tirar tempo, tive que perceber. Semanalmente, à quinta-feira, eu estava com o pastor da igreja e eu fazia as minhas perguntas e tudo mais. Porque eu acho que quando nós temos que nos integrar numa igreja local, é assim que deve ser. Devemos ir com calma e perceber se é ali que nos encaixamos ou não. Porque senão vamos ser pessoas frustradas, não é? E lá está, o propósito deste módulo, lá no slide, é desafiar cada um de nós a procurar conhecer a história do organismo a que pertencemos à igreja. Vamos perceber que este organismo não é estático, mas pelo contrário está sempre em movimento. Para que este organismo continue a crescer, a mover-se, cada um de nós deve desejar ser um herói da fé, sendo igreja na sua casa, na escola, no trabalho e na sua igreja local. Nesta e nas próximas semanas vamos viajar no tempo. Vai ser fantástica esta viagem, então, cintos apertados, vamos avançar, está bem? E vamos avançar com uma primeira escritura, que está aí no slide a seguir, o slide 6, que diz assim, Mateus 16, 13 a 18. Alguém quer ler? Já que podemos fazer isso, assim vocês ajudam, não é? E vão participando também. Não há problema por causa da gravação? Então eu leio. Pronto, não há problema. É que eu esqueço-me que isto está a ser gravado. Portanto, mas vai lá, lembra-me a tempo.
Ok. Mateus 16, 13 a 18 diz assim: E chegando Jesus às partes da aldeia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és pedra, e sobre esta pedra, eu sublinhei aí, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, porque é que eu sublinhei ali o edificarei a minha igreja? Porque há aqui uma citação muito importante. O próprio Jesus diz que iria edificar a sua igreja. Amém? Então a igreja não é uma edificação humana, é uma edificação divina. Amém? Concordam comigo? Podem dizer amém. Não é pecado dizer amém aqui nesta igreja, que eu já percebi que não, está bem? Então, vamos para a primeira parte da viagem. Slide 7 diz assim: Nenhuma viagem dá início sem uma preparação. O plano da redenção realizado por Jesus foi a preparação. Este plano foi idealizado na eternidade passada entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu às vezes começo a imaginar o seguinte: uma mesa redonda, onde está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eles começam a delinear as coisas. Desculpem. Há muita gente que pensa que a redenção, o Jesus ter ido à cruz, foi o plano B de Deus. Mas Deus não tem plano B. E eu vou-vos mostrar agora pelas Escrituras que Deus não tem plano B. O que aconteceu era mesmo para acontecer assim. Já tinha sido feito nos céus tudo isto. A partir do slide 9, faz favor, diz assim, os primeiros versículos. Efésios 1, 3 a 5. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Agora vejam, como também nos elegeu, está aí sublinhado novamente, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Depois temos um outro versículo aí, que é 1 de Pedro 1, 18 a 20. Porquanto vós sabeis que não fostes redimidos com coisas corruptíveis, como prata e ouro, da vossa vã maneira de viver, a qual recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. Agora vejam, o qual foi verdadeiramente predestinado antes da fundação do mundo, porém manifestado nestes últimos tempos por vós. Amém? Vamos ler mais um. Apocalipse 13, 8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Vejam bem, o Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Outro versículo, 2 Timóteo 1,9, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. E vamos ler ainda mais um texto. Tito 1, 1 a 4. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade
que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Mas, a seu tempo, manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Mas por que nós lemos estes versículos todos? Porque não bastava ler um? Por que lemos 5? Porque a lei, exatamente, a lei da hermenêutica diz que tem que haver no mínimo 3 versículos para defender uma verdade bíblica. Então nós aqui aplicamos bem a lei da hermenêutica, não demos só 3, demos 5. Mais um bocadinho era meia dúzia. Mas pronto. Então, para realmente nós ficarmos bem seguros numa coisa fantástica, Deus planeou tudo antes do mundo ser mundo. Então, para mim, João Paulo, Peixinho, eu vou dizer uma coisa, eu amo perceber e saber que Deus pensou em mim e na minha vida, antes do mundo ser mundo, eu já existia na mente e no coração de Deus. Isto não é fantástico? Glória a Deus! Porque o plano da redenção foi para mim. Ou não? Não foi para vocês? Então Deus pensou em mim. Oh glória, não é? Graças a Deus, Deus pensou em nós. Isto é, eu já estou a ficar, isto já está a começar a aquecer, isto é como o carburador, isto depois começa a aquecer, é uma chatice. Ok, então, continuando no slide seguinte, slide 14, vindo a plenitude dos tempos, ou seja, o tempo certo determinado pelo próprio Deus Pai, Jesus fez-se homem, Jesus cresceu e com aproximadamente 30 anos iniciou o seu ministério. Durante aproximadamente 3 anos e meio, Jesus preparou as pessoas para o que estava a acontecer, a sua morte, sepultamento, ressurreição e ascensão aos céus. Tudo isto ele falou durante os 3 anos e meio. E também, durante este período, Jesus preparou os seus discípulos para a continuidade da missão que permanece até aos dias de hoje, de acordo com os textos que estão aqui. O livro de Atos dos Apóstolos mostra-nos o início da viagem. Por isso é que eu disse que será muito bom nós, enquanto estivermos a dar esta disciplina, ler. Não é preciso estar a ler a correr. Vamos ler, vamos mastigar o livro de Atos. Vamos ver o que é que o Espírito Santo tem para nos dizer. É muito bom. Eu gosto muito do livro de Atos. Não é? Então, vamos ver essas escrituras que estão aí nos próximos slides. Slide 16 diz assim. Mateus 28, 16 a 20. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Vejam bem aqui o pormenor. Alguns ainda duvidaram. Né? E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Fantástico. Porquanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até à consumação do mundo. Amém. Eu gosto muito deste texto. Porquê? Meus irmãos, nesta igreja local, e eu amo as igrejas locais que têm estudo bíblico. Porque qual é o objetivo do estudo bíblico? É fazer discípulos. Ou seja, quando alguém se converte, vou fazer o contrário, vamos para o plano natural. Ninguém dá um bebê para comer feijoada. Coitadinho do bebê, não é? Não é? Ok. Tem as suas etapas de crescimento. É o leite materno, depois vem o Cerelac, essas coisas assim, não é? Depois começa a ser, para ser quente, uma espinha e tal, e depois mete-se lá um bocadinho de carne para ele ir vendo as texturas. E vai, carne ou peixe, exatamente. Vem essas coisinhas todas, e depois aquilo já não é bebê, já é criança, depois de repente já é adolescente aborrecente, não é? E até se tornar adulto. Ok,
Na vida cristã é a mesma coisa. Quanto maiores condições a igreja oferecer para as pessoas crescerem na fé, e isso acontece como? Através disto que está aqui, do ensino da palavra. Que é isso que nós estamos aqui a fazer hoje. Não sei se o professor é bom, mas pelo menos vamos tentar aqui alguma coisa. Outro texto, estes textos nós conhecemos bem, Marcos 16, 15 a 20. Lá está outra perspectiva da mesma Escritura. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demónios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Depois de lhes ter falado, eu gosto disto, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus, lugar de autoridade. Fantástico, não é? Então, os discípulos, quem eram os discípulos? Quem são os discípulos? Foram aqueles que foram treinados por Jesus, não é? Saíram e pregaram por toda a parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Maravilhoso, não é? Outro versículo, mas também muito conhecido, Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Então, como os irmãos podem ver, nós estamos aqui a dar apenas, a colocar os alicerces para aquilo que vamos estudar. Porque sem estes princípios, sem percebermos estes princípios, não vamos entender o resto. Certo? Ora bem, nós podemos ver uma casa muito linda, mas alguém já viu os alicerces de uma casa? Mas eles são fundamentais para a casa continuar em pé. Amém? Então, nós hoje estamos a dar aqui uma pincelada nestas coisas para colocarmos alguns alicerces para as semanas seguintes. Mas hoje, nesta primeira parte da viagem, vamos conhecer de forma sucinta os 6 grandes períodos da história da Igreja. Quais são? Slide 19, faz favor. Ora, a Igreja Apostólica, a Igreja Perseguida, a Igreja Imperial, a Igreja Medieval, a Igreja Reformada e a Igreja Moderna. Vamos ver aqui quando é que começou uma e quando é que houve a transição para a outra. Slide seguinte, faz favor. A Igreja Apostólica iniciou na ascensão de Cristo, mais ou menos no ano 30. Terminou no ano da morte do apóstolo João, ou seja, no final do primeiro século. Depois a Igreja Perseguida, desde a morte de João, no ano 100, e teve o seu término no Édito de Constantino, em 313 da nossa era. Depois a Igreja Imperial, desde o Édito de Constantino até à queda de Roma, 416. Depois veio a Igreja Medieval, desde a queda de Roma até à queda de Constantinopla. Depois veio a Igreja Reformada, desde a queda de Constantinopla até ao final da Guerra dos 30 anos. E, por fim, a Igreja Moderna, desde o fim da Guerra dos 30 anos até ao século XX, no ano 1970, mais ou menos. Portanto, são estes os 6 grandes períodos da história da Igreja. O início de um novo período. O que é que eu quero dizer com isto? Este novo período teve o seu início em 1970. Estende-se até aos nossos dias e vai continuar. Estamos a falar da Igreja pós-moderna. No entanto, na Igreja Apostólica, que é onde estão as nossas bases, não é? Perdão. Ela divide-se em 4 períodos. Qual foi o primeiro período?
denominada Igreja Pentecostal, inicia-se na ascensão de Cristo e termina na morte do primeiro mártir, Estevão. Ou seja, foram aqui 5 anos. Quando nós estamos a ler no livro de Atos, parece que as coisas aconteceram e depois aconteceram logo no dia a seguir. Não, mas não. Isto aconteceu durante aproximadamente 5 anos. Do capítulo 1 ao capítulo 6, nós vemos que o Espírito Santo foi derramado, as pessoas começaram a falar em línguas estranhas, foram capacitadas. Primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas aceitam Jesus. Na segunda, 5.000 e por aí fora, e a igreja vai crescendo, de maneira que as autoridades locais começam a dizer, bom, estamos a ficar sem adeptos. Estou a brincar, hein? Esta é a versão João Paulo Peixinho do livro de Atos. Estamos a ficar sem adeptos, esta gente está para aqui a fazer muito estrago, com muitos sinais, com muitas maravilhas, com o paralítico que foi curado à porta do templo. Mesmo nas nossas barbas, aquela gente não devia estar nada satisfeita com o que estava a acontecer. Então começaram olha, quem é que vai pagar o pato? O Estevão. Não é? Pronto. Este foi o primeiro período. O segundo período, denominado expansão da igreja, inicia na pregação de Estevão e estende-se até ao Concílio de Jerusalém. O que é que acontece? Começa a perseguição. E agora as pessoas às vezes pensam nisto. Então estava tudo... E Deus permite a perseguição. E ainda bem que Deus permitiu esta perseguição. Sabem porquê? É como nós hoje às vezes ficamos tão acomodadinhos na nossa cidade de Jerusalém que não queremos fazer mais nada. Está-se bem aqui, olha. Havia cultos nas casas, havia cultos, eles iam ao templo, havia cultos nas casas. Está-se muito bem aqui, graças a Deus. Aleluia. Está a fazer sentido para vocês isto? Estamos tão bem. Não. E depois Deus teve que mandar assim um abanão na igreja para dizer, não, meus meninos, a grande comissão é para se fazer. Não é? Não é para estarmos ocupados com outras coisas. Deus ama pessoas. Jesus veio por causa das pessoas. E nós, amém, aleluia, estamos bem, eu já sou salvo, que lá saber do outro. Não! Como o vosso pastor diz, eu decorei esta e nunca mais me esqueci dela. Se eu não falar, eu não quero ir para... As outras pessoas vão para labaredas de baixo, a gente não quer, certo? Se a gente não falar às pessoas, e depois há aquelas horas... João Paulo, não estás a esticar, não pode ser. Mas eu vou dizer, não é mesmo? E depois vem aquelas orações que parecem muito espirituais, a gente está a orar na igreja, Senhor, traz pessoas à igreja, Senhor, salva almas, mas eu nem abro a boca para falar de Jesus a ninguém. Então Jesus vai salvar almas como? Não é os anjos que cá vêm. Aleluia, aleluia. Eu já estive a falar melhor, não tive? Eu já estive a falar melhor. Bom, mas estão a perceber? Deus ama pessoas. Enviou Jesus por causa das pessoas. Jesus morreu pelas pessoas. E Jesus mandou-nos ir ter com as pessoas e fazer discípulos. Aleluia. Não é? Então, houve para que a igreja expandisse, Deus teve que permitir uma perseguição. E depois, como Deus tem sentido de humor, o Senhor Jesus tem um sentido de humor tremendo. O que é que eu quero dizer com isto? Vejam bem, com quem é que ele vai ajustar contas? Em Atos, no capítulo 9, com o perseguidor. Você anda cá que eu também te amo. Tu andaste para aí a fazer coisas aos meus filhos, a mandá-los para a prisão e vais com cartas, mas agora anda lá que eu agora vou-te caçar. E tu vais aprender o que é sofrer pelo meu nome. Não está lá nem Atos 9. Por isso é que eu estou a dizer para lerem o livro de Atos. Está lá, vocês vão perceber. Olha, então, de repente, o perseguidor torna-se perseguido. Vejam bem a ironia destas coisas, hein? Deus tem um sentido de humor tremendo. Porquê? Porque o apóstolo Paulo era por causa dos ensinamentos.
Era como se ele tivesse estudado na melhor universidade nos dias de hoje que há em Portugal. Ele estudou aos pés de Gamaliel, que era lá o sabão da altura, não é? Sabichão, desculpem. Irmãos que estão aí a ver, eu peço imensa desculpa, mas eu sou mesmo assim, os irmãos têm que me perdoar. Pronto, estes daqui já me perdoaram, e os irmãos aí vão ter que me perdoar também. Ele teve a melhor instrução. E ninguém melhor do que ele, para Deus usar tudo aquilo que já lhe tinha dado, para ele poder pregar o Evangelho, começando lá nos tempos antigos, pelos profetas. E por isso ele escreveu 1/3 do Novo Testamento, não é? Pronto. Ora bem, vamos para o terceiro período, não é? A Igreja entre os Gentios é o nome deste período e tem o seu início no Concílio de Jerusalém e o seu fim na morte do apóstolo Paulo no ano de 68. Há outras pessoas que defendem outra data para a morte do apóstolo Paulo. Eu aceito esta e vou explicar porquê. Se Paulo tivesse morrido após este ano que eu estou aqui a dizer, com certeza no livro de Atos iria-se falar do ano 70. O que é que aconteceu no ano 70 em Jerusalém? A destruição de Jerusalém. E não está lá. Portanto, eu aceito esta data exatamente por causa disto, porque acredito plenamente que se Paulo fosse vivo naquela altura, com o seu escrivão Lucas, o seu doutor Lucas, esta era uma das fases, mas também assim, eu também não faço disto doutrina, quem quiser acreditar que ele viveu mais uns anitos, é porque acredito. Não é por causa disso que o gato vai às filhoses. E o quarto período, a Era Sombria, é a última destes 4 períodos. Inicia-se na morte do apóstolo Paulo e tem o seu fim no ano da morte do apóstolo João. O incêndio em Roma, por exemplo, se o Paulo vivesse mais tempo, não aparecia no livro de Atos? Quando lá aquele imperador maluco mandou incendiar... Então, temos aqui algumas coisas que nos devem fazer pensar também, não é? Não é aceitar tudo aquilo que nos dão, não é? Outra coisa que aconteceu também foi a preparação para o cristianismo, slide 26. Deus foi muito sábio na forma como fez as coisas. Olha, os romanos, os gregos e os judeus tiveram uma contribuição fantástica para a preparação do cristianismo. Os romanos, fundadores de um só império, onde havia pleno intercâmbio entre os povos. É tipo agora a União Europeia, a gente até pode viajar sem passaporte, basta só o cartão de cidadão. Andamos aí por todo lado, há um no Império Romano as coisas funcionavam assim. E para haver este intercâmbio entre os povos, o que é que os romanos fizeram que foi muito forte? Os acessos. As estradas. Fantástico. Eles foram bons nisto. Foram maus em muita coisa, mas nisto foi muito bom. Era preciso acessos para pregar o Evangelho e eles fizeram isso tudo. Os gregos, a sua cultura e língua foram difundidas entre o povo, facilitando a expansão da mensagem do Evangelho. O grego, na altura de Jesus, era como o inglês nos dias de hoje. É a língua, desculpem a expressão, a língua do desenrasco. Quando a gente vai a algum lado, se a gente souber um bocadinho de inglês estamos chaves. Se forem como eu, que só sei o português, inglês, eu sei algumas coisas. Coca-Cola, aleluia, aleluia, amen, God bless you, e não vamos muito mais além, que é para não dizer aqui nenhum disparate. Pronto. Quando era mais jovem, quando eu era líder e fui pastor de jovens durante 20 anos, nós lá na igreja em Cascais recebíamos muitas equipas
estrangeiras, Jocum, King's Kids, do Desafio Jovem. Eu lembro-me do Desafio Jovem da nossa querida Mimi, que era sueca e falava inglês. E eu assim, naquela altura tinha cabelo, então dava para eu coçar assim a cabeça e disse, como é que eu agora vou comunicar com esta senhora? Porque ela não fala uma palavra em português. Aliás, a primeira Bíblia que ela tem em português fui eu que lhe ofereci. Então, pronto, olha, quando não era com a língua, era com os gestos, mas a gente entendia-se. E eles às vezes estavam 2, 3 semanas lá com a tenda e tal. Era uma bênção. E nessa altura eu desenferrujava o meu inglês. Pronto, porque era obrigado, estava todos os dias, que remédio tinha eu? Ou falas ou falas. Eles iam-se embora, pronto. Quando vinha outra equipa, tinha que começar tudo, o processo todo de novo, e era uma grande chatice. Ora bem, aqui os gregos, por causa da sua cultura, tiveram um papel predominante. Porquê? O Novo Testamento está escrito em que língua? Em grego. O Novo Testamento foi escrito em grego. Porquê que escrito em grego? Porque era a língua universal, vamos dizer assim, daquela época. E então as pessoas podiam ter acesso, mais pessoas podiam ter acesso ao Novo Testamento. Os judeus, o declínio da velha religião, o judaísmo e a divulgação da vinda do Messias. Claro que os judeus tiveram um papel predominante, porque assim, o Senhor Jesus veio dos judeus. Não é? Portanto, o povo judeu também teve aqui um papel predominante. Jesus funda a sua igreja. Com a pregação da mensagem do reino e a compaixão demonstrada em ações para a multidão, Jesus Cristo lutou por alcançar, com o seu ministério, o maior número de pessoas. Só que estava limitado. Ele estava na forma humana, não é? Não é como nós agora, não é? O Espírito Santo está em todo lugar e habita em nós, não é? Fantástico, é maravilhoso isto. Há pessoas que dizem assim, eu gostava tanto de ter vivido nos tempos de Jesus, e eu dizia, eu não. E as pessoas ficam a olhar para mim. Pois, claro que não. Sei lá se eu ia ter a oportunidade de ouvir o Evangelho nessa altura. Jesus não estava em todo o lado. Estava limitado pelo tempo, pelo espaço, como qualquer um de nós hoje. Ainda bem que eu vivo hoje. Não ouvi, mas creio. Não é o que eu vejo, é o que eu creio. Amém? Aleluia. Eu sei que sou salvo. Não é? O Espírito de Deus testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. Amém? Então, ainda bem que eu vivo nesse tempo e não vivi no tempo de Jesus. Os discípulos. Ao continuar a sua obra redentora, Jesus deixou homens preparados para continuar a anunciar o reino de Deus. Ele não deixou escrito nenhum código de regras ou ritos religiosos para a igreja. As únicas ordenanças deixadas por ele foram o batismo nas águas e a celebração da ceia do Senhor. Amém? Até aqui ainda não disse nenhuma heresia, pois não? Pronto, concordam? Está tudo ok. Ainda bem, graças a Deus. Não é? Assim os discípulos ficaram livres para escolher os seus métodos e formas de organização. Cristo comunicou vida e poder à sua igreja para que ela se tornasse sua imitadora. Qual é o objetivo da igreja? É que realmente, Paulo já diz, cheio de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Este é o objetivo. Não é? Vocês vejam que até há poucos anos atrás, na Igreja Católica, a missa era dada em latim, que é uma língua morta. Desculpem. Vocês entendem? Se as línguas... Olha, eu vim-me grego para aprender grego na escola bíblica. Verdade, vim-me grego. Porque não estava a aprender o grego que se fala agora. Estava a aprender o grego do tempo de Jesus, não é? E, pronto, mesmo que fosse o de agora, também me ia ver grego, da mesma maneira. Mas, porquê? Porque no catolicismo romano, o que é que aconteceu? É tudo feito assim, e tem que ser assim, porque lá o Senhor lá em Roma, pronto. E é tudo e tem que ser ali.
batido pela cartilha, não é? Mas aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus mandou não foi isso. Tive que molhar a galra, percebem? Então, meus irmãos, é muito importante, porque é tão bom sermos livres para adorar a Deus. É tão bom sermos livres. Eu posso orar sentado, eu posso orar em pé, eu posso orar de joelhos, eu posso orar prostrado. Não tem que haver ali, não é assim é que tem que ser, porque assim é que Deus ouve. Isso é mentira. Não é? A liberdade que há em Cristo Jesus é esta. Não é para andarmos a fazer o que não devemos, não é? O meu pastor diz uma coisa muito engraçada lá na igreja. Aqui pode-se fazer tudo, menos pecar. Aqui somos livres para fazer tudo, menos pecar. Porque a liberdade em Cristo é fazermos o bem, é nós combinarmos ele ir-me buscar e nós irmos lá para umas ruas em Sintra que eu não conhecia, onde existem toxicodependentes, e andarmos à procura de pessoas para ganhar para Jesus. Isto é que é liberdade em Cristo, isto é que é bom. Não é para fazer o que não deve, é para pregar o Evangelho. Amém? Jesus fundou a sua igreja, o Pentecostes, ou seja, 10 dias após a ascensão de Jesus Cristo, os discípulos foram revestidos de poder e tornaram-se testemunhas autênticas do Mestre. Isto aconteceu no dia de Pentecostes. Aí começou a vida ativa da igreja. Amém? Até aqui. Tudo ok? Estamos bem? Podemos continuar mais um bocadinho? Então vamos lá ver os 4 grandes movimentos que existem na igreja, que é o ponto 2. Estão a ver? Então diz assim: os historiadores da igreja reconhecem o ano de 1517 como sendo o início oficial do período da restauração da igreja. A data de 31 de outubro não é para o Halloween, não é? Vejam bem. É aquela em que Martinho Lutero afixou as 95 teses na porta da catedral da sua cidade. Jerónimo Savonarola, 1452 a 1498, foi o precursor da grande reforma. Agora, há uma coisa que me deixou... Eu fiquei maluco no bom sentido, sobre isto que nós vamos ler agora. No cárcere, sentenciado pelo Papa a ser queimado vivo, João Hus disse: podem matar o ganso, porque na sua língua as é ganso. Mas daqui a 100 anos, Deus suscitará um cisne que não poderão queimar. Enquanto caía a neve e o vento frio uivava, como uma fera em redor da casa, nasceu este cisne em Eisleben, na Alemanha. No dia seguinte, o recém-nascido era batizado na igreja de São Pedro e São Paulo e, sendo o dia de São Martinho, recebeu o nome de Martinho Lutero. 102 anos depois de João Hus morrer na fogueira, o cisne afixou na porta da Catedral de Wittenberg as 95 teses contra as indulgências. Este ato gerou a grande reforma. João Hus enganou-se em apenas 2 anos na sua predição. Isto é fantástico. E agora tem uma imagenzinha aí de uma ilustração do Martinho Lutero, muito novinho, a fixar ali as 95 teses. Mas para continuar, vamos passar para o próximo, por favor. Para se dar o devido valor à obra de Martinho Lutero, é necessário notar algo muito importante. Martinho Lutero nasceu numa era de trevas e confusão. Calcula-se que pelo menos 1 milhão de pessoas foram mortas
lutas em França, cumprindo-se uma ordem papal. Muitos outros considerados hereges foram mortos na fogueira e enforcados. Foi num período assim, de densas trevas, que o Reformador nasceu. A realidade do que aconteceu com Martinho Lutero. O que é que aconteceu com Martinho Lutero? Muito simples. A palavra logos, conhecimento, tornou-se em rema, revelação para ele. Martinho Lutero entendeu que a letra mata, mas o espírito vivifica. Amém? Ao escrever as 95 teses, Martinho Lutero tinha este propósito: trazer a revelação do certo para afastar o errado. E havia muita coisa errada ali. Muita coisa errada ali. Próximo slide tem a imagem da porta atual da Catedral de Wittenberg. Não foi nesta porta que foram afixadas, porque houve um incêndio que queimou a porta original, mas achei interessante trazer, porque continua a ser assinalado que foi ali. Pronto. E também vêm aí as 5 verdades fundamentais declaradas por Martinho Lutero, que todos nós conhecemos. Somente a Escritura, somente a fé, somente Cristo, somente a graça, somente a Deus, glória. São os 5, não é os 5, as aventuras dos 5, não, mas são as 5 grandes expressões revolucionárias, vamos pôr assim, de Martinho Lutero. E para a época, se agora isto é alguma coisa fantástica, para a época também ainda fez mais moça. E há aqui uma frase inspiradora, faz favor. Qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Isto é muito importante. Qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que nós vemos, temos que ser, lá vou eu ao Livre-Dados, novamente, temos que ser como os crentes de Bereia, temos que ir lá ver, temos que ver, mas isto, a palavra confirma isto que está a acontecer, né? Quando há muita parra e pouca uva, não é? Quando há muita parra e pouca uva, alguma coisa aqui não está a acontecer muito bem, não é? Então, dentro disto, houveram os 4 grandes movimentos, desde esta altura: o protestante, santidade, pentecostal e carismático. O movimento da santidade cobriu um período de 300 anos. Inclui 2 verdades e práticas cristãs que foram restauradas. O renovamento carismático inclui 3 verdades distintas que foram restauradas por diferentes movimentos dentro do renovamento. Se categorizarmos estes movimentos individuais de acordo com o século e década que cada verdade e ministério foram restaurados, obteremos o resumo seguinte. Vamos ver aqui um slide que mostra exatamente esse quadro. Ok. Vejam bem, em 1500, qual foi o movimento que nasceu? O movimento protestante. Quais foram as verdades restauradas? Salvação pela graça através da fé. Em 1600, o movimento puritano. Batismo nas águas, separação entre a Igreja e o Estado. Que às vezes é difícil, há certas nações que aquilo é difícil, não é? Querem sempre meter o bedelho onde não são chamados. Isto foi assim que um versículo que não estava aqui. No ano 1700, o segundo período, movimento da santidade, santificação, igreja separada do mundo. Movimento de 1800, movimento cura pela fé.
cura divina para o corpo físico. 1900, movimento pentecostal, batismo do Espírito Santo e oração em línguas. 1950, movimento de chuva seródia, presbitério profético, louvor e adoração. 1960, movimento carismático, renovação de toda a verdade restaurada. Em 1970, movimento da fé, confissão da fé, prosperidade. E em 1980, o movimento profético, profecias e dons do Espírito Santo. Não é? Então, dentro destes 4 grandes períodos, houveram estas restaurações que foram muito importantes para a Igreja. Amém? Ou seja, nós vamos ver isto, não sei se é para a semana, se é para a outra a seguir ainda, onde vamos ver que é tipo tijolos, as coisas vão se encaixando, Deus vai trazendo a revelação, a coisa vai se encaixando e as coisas vão acontecendo e é fantástico. Ficamos por aqui hoje. Os irmãos ainda me amam, não dei assim nenhuma, não vos quero dar nenhuma seca, mas olha, ficamos por aqui hoje, já tem aí muita coisa para mastigar, hein? E se puderem, leiam então o livro de Atos, e se tiverem um tempinho e tiverem este livro já é muito antigo, Os Heróis da Fé, também podem lê-lo, que vai fazer muito bem para vocês. Muito obrigado, Deus vos abençoe, obrigado a quem está em direto pela vossa paciência, e para a semana, quem puder vir venha, quem não puder venha também, está bem? Pronto, está certo.